Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Café com Bolos, aqui para comentar hoje os assuntos dessa semana. Essa a primeira semana após a eleição do Jair Bolsonaro como presidente da República no último domingo, e uma semana, enfim, de 4 dias cheias de acontecimentos fundamentais para a República e que merecem a nossa consideração. Hoje mesmo foi um dia em que o juiz Sérgio Moro aceitou o convite do Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça do seu governo. Vamos começar o nosso Café com Bolos hoje comentando essa nomeação do juiz Sérgio Moro para ministro da Justiça. Em primeiro lugar, veja, o Jair Bolsonaro foi eleito presidente. A partir daí ele pode indicar quem ele queira como ministro. O Sérgio Moro pode abandonar a magistratura, como anunciou que vai fazer, e ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro. O problema não é esse. Até aí não há problema nenhum, há normalidade. O problema é que o juiz Sérgio Moro foi responsável direto pela condenação do ex-presidente Lula, que teve um papel decisivo no processo eleitoral. Lula liderava as pesquisas, até ser impedido de participar das eleições, foi preso por determinação do juiz Sérgio Moro, ou seja, o Moro interferiu diretamente no resultado do processo eleitoral a partir da sua atuação como juiz, e uma atuação profundamente questionada em vários aspectos, sobre falta de provas em relação ao processo do Lula, uma condenação política, uma condenação com viés eleitoral. E agora, ao aceitar a nomeação para ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que ganha as eleições após a retirada do Lula, o Moro se torna beneficiário da sua própria ação, beneficiário direto da condenação do ex-presidente Lula e da sua retirada do processo eleitoral. É aí que está a questão. Veja, que um juiz queira abandonar a magistratura para se tornar político, isso já aconteceu inúmeras outras vezes. O problema não é esse. O problema é esse vínculo político do Moro com o próprio processo eleitoral que determinou a eleição do Bolsonaro, e mais do que isso. O Moro, nós sabemos, fez política com a toga nos últimos anos. Não foi agora que ele saiu, está pendurando a toga para começar a fazer política. Fez política com a toga e isso interviu diretamente nas eleições, no processo democrático, na própria eleição de Jair Bolsonaro e, consequentemente, na sua nomeação como ministro da Justiça. É por isso que está dando um enorme rebuliço a nomeação de Sérgio Moro como ministro da Justiça. É importante que a gente considere aqui também duas outras coisas. Uma delas tem circulado amplamente nas redes sociais, uma entrevista do juiz Sérgio Moro no final de 2016, dizendo que jamais entraria para a política, né? Que essa não era a atuação dele, que o ramo dele era o judiciário. Pois bem, contradisse essa informação e essa entrevista. A outra é como é que o Moro vai se comportar como ministro da Justiça diante de denúncias que existem contra pessoas que também devem ser seus colegas de ministério no governo Bolsonaro. Uma delas, o Onyx Lorenzoni, que está indicado como futuro ministro da Casa Civil, réu confesso, né? Assim, já confessou ter praticado Caixa 2, que o Moro disse que era um crime gravíssimo. Então, como é que vai ser essa convivência no meio de tanta incoerência? Isso é algo que o país terá que assistir. Agora, é evidente que a nomeação do Moro como ministro da Justiça do Bolsonaro coloca em suspeição, né, o seu trabalho, uma suspeição em relação à vinculação política, à orientação política, tantas vezes já levantada por fotografias, por participação em eventos, pela sua própria atuação judicial, que frequentemente não tratou na mesma medida os mesmos pesos, né? É difícil ver, não há um único tucano que tenha sido condenado pelo juiz Sérgio Moro. Pois bem, então por isso está dando tanta polêmica a nomeação do Moro
como ministro da Justiça do Bolsonaro. Não se trata aqui do Bolsonaro não ter direito de indicar os seus ministros, do Moro não ter direito de deixar a magistratura. Se trata aqui de todos esses vínculos políticos e da suspeita que isso levanta sobre a atuação do Moro como magistrado na condenação do Lula, sobretudo, que interveio diretamente no processo eleitoral. Mas essa semana, primeira semana também após a eleição do Bolsonaro, foi recheada de outros fatos que nós precisamos comentar aqui. Um deles, um fato muito grave. O discurso de criminalização dos movimentos sociais e das lutas sociais que o Bolsonaro utilizou durante a campanha, ele manteve após eleito. Esse discurso ofensivo, de afronta à organização dos movimentos, de afronta às oposições ao direito de manifestação, ele manteve já como presidente eleito. Em entrevista que deu à Record, a Record, aliás, virou uma coisa impressionante, é quase um diário oficial na televisão, o nível de bajulação que a Record está fazendo em relação ao Jair Bolsonaro, depois de ter, através da Igreja Universal, sua associada, ter participado diretamente da eleição do Bolsonaro, ter dado um apoio direto, agora se tornou a emissora oficial do Jair Bolsonaro, do futuro governo Jair Bolsonaro. É impressionante o papel lamentável do ponto de vista de imprensa que está sendo prestado pela TV Record. Agora, ele disse na Record que o MST, o MTST seriam tratados como terroristas, que ele não admitia a luta por moradia e a luta por terra no campo. Nos atacou posteriormente, o Jornal Nacional mencionou a mim pessoalmente, atacando, remontando novamente a uma distorção absurda que fizeram de uma fala, dizendo que eu iria ocupar a casa do Jair Bolsonaro. Qualquer pessoa que assistiu aquele discurso, que estava lá naquele momento, ou que viu depois pelas redes ou pela televisão, viu que não se tratava disso, se tratou de um grito que as pessoas puxaram e que foi respondido ironicamente, até porque o MTST jamais ocupou a casa de nenhuma pessoa, a casa onde qualquer pessoa more, ocupa terrenos, prédios abandonados há muito tempo, em situação ilegal, sem cumprir função social. É o caso do MST também, na luta por reforma agrária no campo. E eles tentaram fazer uma votação expressa para agradar o Jair Bolsonaro no Senado Federal, numa comissão na CCJ do Senado, sobre um projeto que alteraria a lei antiterrorismo, uma lei que já na época, aprovada pela Dilma, que nós criticamos duramente, porque abria essa brecha para a criminalização dos movimentos sociais, mas tinha um dispositivo dizendo que ela não se aplicaria então a movimentos. Então eles estão querendo revogar o veto que foi dado a esse dispositivo para aplicar a lei antiterrorista a movimento. Quer dizer, os movimentos sociais devem ser enquadrados como terroristas. O texto que está na alteração é uma coisa bizarra, qualquer tentativa de coação aos governos por razão política. Então, se alguém faz uma manifestação e vai para a porta de um palácio ou de um governo, isso pode ser entendido como uma coação ao governo por razão política, e as pessoas que estão lá serem enquadradas como terrorismo. A porta que isso abre ao ataque à liberdade de manifestação no Brasil, ao ataque à Constituição, é uma coisa brutal, é uma coisa vergonhosa. Então, é preciso estar muito alerta, muito atento, e esse ódio que o Bolsonaro continua mantendo nos seus discursos começa a ter manifestações práticas. Para além das agressões que nós vimos durante o próprio processo eleitoral, de várias formas de violência, ontem, por exemplo, um acampamento rural do Movimento Sem Terra, de pessoas que estavam lá lutando por terra, querendo trabalhar na terra, foi incendiado, foi atacado com fogo e incendiado, ao que parece, por jagunços no estado do Ceará. É uma situação muito grave, porque quando o discurso de ódio vem de cima, quando ele vem de alguém que tem autoridade por ter sido eleito presidente da República, estimula esse discurso, ele chega embaixo como um salvo-conduto, como uma liberação à irresponsabilidade, aos ataques covardes, à barbárie, a fazer justiça com as próprias mãos, a todo tipo de violência. E é isso que nós temos que ser capazes, num momento como esse, de evitar, criando uma rede de proteção aos movimentos sociais, uma rede de solidariedade aos movimentos sociais, que nós estamos dialogando já com vários movimentos para construir, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da comunicação, com apoio de figuras, de intelectuais, de artistas,
não é possível que se tente criminalizar e desmoralizar a luta do movimento social como estão fazendo agora. Aliás, é uma ignorância histórica que não compreende que boa parte das conquistas democráticas, das conquistas de direitos sociais que nós temos, foram obtidas pelo movimento social no nosso país. Então é muito importante nesse momento fazer essa defesa. Essa tentativa de alteração na lei antiterrorista é uma bizarria e ela vem junto com várias outras provocações que têm sido feitas contra movimentos sociais, contra suas lideranças, vários tipos de ataques. Inclusive na terça-feira, numa manifestação convocada pela Frente Povo Sem Medo em São Paulo, nós tivemos 4 adolescentes que foram presos após o encerramento das manifestações, então ainda continuam presos. Hoje a Frente Povo Sem Medo soltou uma nota. Esperamos a liberação mais rápida desses jovens que foram detidos na Fundação Casa em São Paulo por estarem participando dessa manifestação. Ou seja, lutar não é crime, lutar por direitos sociais não é crime. E nós não podemos admitir que o discurso de violência prevaleça. Aliás, é um discurso também que parte da incompreensão do que é o movimento social. O movimento social, a luta por moradia, a luta por terra, não existe porque um líder resolveu fazer. O MTST não existe porque eu ou qualquer outra liderança da luta por moradia no país resolveu e decidiu que ele aconteceria. Existe porque tem mais de 6 milhões de famílias sem casa no Brasil, que todo fim do mês tem que escolher entre pagar aluguel e comprar o leite da criança, que moram de favor na casa de alguém sofrendo humilhações, que moram numa área de risco, numa encosta. E não é gente vagabunda não, como se gosta tanto de dizer nos comentários de internet. É gente que trabalhou a vida toda. Conheci tantas pessoas no movimento, com 60, 70 anos de idade, trabalhando desde a adolescência e que não tiveram oportunidade de adquirir uma casa. E que estão numa situação precária pela desigualdade do nosso país, pelos baixos salários do nosso país, pela dificuldade que é financiar uma casa própria com juros exorbitantes, com condições de crédito que não são acessíveis para todos. Essa é a realidade brasileira. Então, a luta por moradia, ela existe porque tem direitos que são negados, assim como a luta pela terra. Não é com decreto, não é com lei, não é com violência, não é com força que vai se acabar com essa luta. É importante que isso seja reafirmado. Nós estamos alertas, vigilantes, para não deixar que se aprove uma lei como essa que busca qualificar o movimento social como terrorismo. É lamentável que o Jair Bolsonaro, depois de eleito, ao invés de buscar dialogar com a sociedade, com os problemas sociais, age de uma maneira truculenta, querendo enquadrar, prender, violentar, atacar aqueles que fazem luta. Pois bem, aqui muita gente entrando, Ilga Winikis, muita gente aqui, Carilane, Igor Cirino, muita gente, enfim, comentando aqui, além evidentemente dos contumazes apoiadores do Bolsonaro, são frequentadores assíduos dessa nossa página. A gente agradece pelo prestígio de todos os apoiadores do Bolsonaro, os bolsominions que seguem aqui comentando as nossas páginas, vindo para as nossas postagens. O debate democrático sempre é bom, e aqueles que não vêm com fake news, aqueles que não vêm com ódio, com agressão e que venham querendo debater, são sempre muito bem-vindos. Agora, um outro ponto que eu quero tratar aqui hoje nesse nosso Café com Bolos diz respeito a o que fazer diante dessa situação. Veja, o Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República no domingo. Isso foi uma derrota para um projeto daqueles que defendem mais direitos, ampliação da democracia, mais participação popular. Agora, ele está eleito. O fato dele ter sido eleito presidente, é importante que se diga, não quer dizer que ele pode tudo. Um presidente pode bastante coisa, mas não pode tudo. Ele não foi eleito ditador, ele não foi eleito imperador. Um presidente tem a responsabilidade de seguir a Constituição, de respeitar o direito à manifestação, a liberdade de imprensa e não atacar os jornais que se opõem a ele ou que fazem considerações críticas a ele, a liberdade de expressão de todo tipo, e não querer silenciar e estimular perseguição a professores nas universidades e nas escolas. Isso é um escândalo. Tentaram novamente essa semana colocar o projeto Escola Sem Partido em pauta.
Importante que a gente diga aqui, não se trata de escola sem partido, até porque ninguém está defendendo escola partidarizada. Se trata de escola sem censura, escola sem mordaça, escola com pensamento crítico, com liberdade de opinião, com autonomia para o trabalho dos professores. Isso é fundamental, né? E é importante que se preserve, por isso nós somos contra o dito projeto Escola Sem Partido, que na verdade quer estabelecer censura, pensamento único e acrítico nas escolas brasileiras e nas universidades. Está havendo uma resistência importante nesse âmbito. E quando a gente fala de resistência, é importante esclarecer aqui, durante segunda, terça-feira, houve uma onda de fake news nos grupos ligados ao Jair Bolsonaro, dizendo que nós não aceitávamos o resultado da eleição. Uma mentira. Quem não aceitou o resultado das eleições foi o Aécio Neves em 2014. Nós não somos o Aécio Neves. Nós aceitamos o resultado das eleições. Agora, isso não quer dizer que nós não podemos fazer uma oposição democrática e questionar as posições do governo eleito, né? O Jair Bolsonaro, logo eleito, começou a falar o Paulo Guedes em reforma da Previdência, teve essa indicação do juiz Sérgio Moro, o ataque aos movimentos sociais, a tentativa de aprovar a escola sem partido, né? Um presidente precisa saber respeitar as oposições e o posicionamento das oposições. Isso é importante, não dizer que elas têm que ir para o exílio, para a cadeia, para a ponta da praia, numa alusão à prisão e tortura. Agora vejam, nisso nós temos um desafio muito grande, e é isso que eu quero dialogar com vocês aqui no nosso Café com Bolos. Nós precisamos construir uma frente ampla pela democracia no nosso país. Democracia não é apenas ter eleições de 4 em 4 anos. Este é um elemento importante da democracia que deve ser respeitado. Mas democracia também é respeito aos valores democráticos, às liberdades democráticas. Isso efetivamente está em risco no nosso país, está em jogo no nosso país. Quando se atacam movimentos sociais, quando se diz que o opositor tem a cadeia e o exílio como opção, né? Quando se impõe a violência como solução para todos os problemas, quando se questiona liberdade de imprensa e liberdade de manifestação, essas são posições que são antidemocráticas. E nós vamos precisar construir uma frente ampla pela democracia no nosso país. Esse é o desafio que está colocado. Uma frente que seja feita, né, sem preciosismos, né, sem mandonismos e sem tentativa de construir hegemonia de um setor ou outro, porque senão ela não vai acontecer. Ela não será ampla e não irá acontecer, né, sendo hegemonizada por um partido ou por uma figura ou quem quer que seja. É uma frente que tem que ter a capacidade de aglutinar todos aqueles que estão preocupados com a situação da democracia no Brasil. Esse é o objetivo que nós temos nesse momento. Nós estamos contribuindo na construção de uma frente como essa, uma frente que envolva partidos, lideranças políticas, movimentos sociais, figuras públicas, juristas, artistas, intelectuais, uma frente que seja um elemento garantidor da democracia brasileira diante de ameaças que estão colocadas por declarações, por posicionamentos, não apenas de Jair Bolsonaro, do seu entorno, de seguidores. É muito importante que a gente consiga preservar um ambiente democrático no país, o respeito às oposições, o respeito à luta social por direitos, o respeito às liberdades democráticas. Para isso nós temos que estar juntos, sem medo. É preciso num momento como esse ter coragem, é preciso num momento como esse ter a convicção para não abrir mão dos nossos sonhos, não desistir dos nossos sonhos. Existem hoje no Brasil nuvens de violência, nuvens de intolerância, nuvens de preconceito. Essas nuvens vão passar em algum momento, né? E é preciso estar aqui de maneira firme, corajosa, com muita serenidade, mas também sem medo, resistindo aos ataques que podem vir e ao mesmo tempo defendendo a nossa democracia, defendendo de maneira intransigente e firme os valores e as liberdades democráticas. É isso que está na ordem do dia nesse momento. Nós vamos construir essa iniciativa pela frente ampla pela democracia no Brasil e ao mesmo tempo seguir nas ruas, seguir nas lutas sociais, defendendo os nossos direitos, defendendo a legitimidade e a importância do movimento social para a democracia brasileira e para a luta por direitos sociais.
É isso aí, gente. Estamos aqui encerrando mais uma edição do nosso Café com Bolos. Vai haver amanhã um feriado prolongado no país, momento importante para a gente refletir sobre esta situação política, renovar as energias e seguir com muita resistência, com muita coragem para enfrentar os dias que virão. E sempre estaremos aqui como na resistência, estimulando a organização pela democracia, viajando pelo país, conversando com os estudantes e com a juventude nas universidades, organizando manifestações de rua pelos nossos direitos e pelas nossas liberdades, defendendo o movimento social. E semana que vem vamos estar novamente aqui continuando o diálogo com vocês através do nosso Café com Bolos. Siga a gente pelas redes, siga apoiando o movimento social. Mais um recado importante aqui, a campanha de financiamento coletivo do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, mais do que nunca, precisa do seu apoio, precisa da sua contribuição e da sua ajuda para seguir tocando a luta por direitos sociais, por dignidade e por democracia no Brasil. Entre lá, tem o link aí na nossa página, catarse/MTST, catarse/MTST, colabore, contribua com cada um como possa, para ajudar a garantir que essa luta continue. E ao mesmo tempo vamos seguir firmes, vigilantes, resistentes, acompanhando essa pauta no Congresso de tentativa de criminalização, de tentativa de aprovação do Escola com Mordaça, como essa, e apoiando as lutas de resistência, as lutas democráticas pelo país, e nas próximas semanas consolidar essa mais do que necessária frente ampla pela democracia. É isso aí, uma boa tarde a todos e todas, bom feriado, bom fim de semana. Seguimos juntos, sem medo, com firmeza, com coragem. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos nessa, gente. Até mais.